Se você está na fase das cólicas com seu bebê e você não sabe o que fazer para melhorar, fica nesse vídeo. Nele eu vou te contar o que eu testei, o que não funcionou e o que deu certo aqui pra gente. Mas antes disso, eu queria te convidar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar o seu like para você receber mais conteúdos como esse sobre maternidade, mas também conteúdo sobre relacionamento. Por aqui, as cólicas começaram mais ou menos com 3 semaninhas de vida. Eu já tinha previamente retirado algumas coisas da minha alimentação, que me falaram que era melhor retirar. Eu sei que tem gente que fala assim, nossa, alimentação não tem nada a ver, tem outros que falam, tem a ver. Eu falei, para não ter erro, já vou tirar aquilo que me falaram que dá cólica. No meu caso, eu tinha tirado já feijão, tinha tirado leite, derivados, chocolate, tinha tirado algumas coisas ali como repolho, brócolis, que tinham me falado que dava cólica. Diminuí consideravelmente carne vermelha, mas ainda assim as cólicas vieram e elas pioravam ali mais ou menos todo dia a partir das 5 da tarde, aquela famosa hora da bruxa que algumas pessoas falam. E quando isso começou a acontecer, eu fiz várias coisas que me falaram e algumas não deram certo. Vou começar por aí. Coisas que eu tentei e não funcionou pra gente. Não estou falando que não funcionam, até porque eu já percebi que muita coisa que vai funcionar para alguém não vai funcionar para outros. E pra gente não funcionou. A gente falou assim, faz massagem, que vai passar, faz ali movimentos circulares. Ela berrava se eu fizesse isso. Teve outra coisa, eu comprei isso aqui, ó, que era aquelas bolsinhas para fazer compressa, que você podia ali também passar a compressa, fiz isso também, passar uma fraldinha, colocar aquela fraldinha mais quentinha aqui na barriga, não funcionou. Esse daqui, ó, era um que você comprava a faixa, vou até abrir aqui para vocês verem. Aí você esquentava isso aqui no micro-ondas, colocava aqui e colocava na barriguinha dela. Também não funcionou. Achei que assim, talvez ajudava a aliviar um pouco, mas ela berrava. Coloquei de barriga para baixo, né, aqui, ó, e ninava. Também ajudava um pouco, mas não parava de gritar. Coloquei também, às vezes falava pra gente colocar no nosso colo, no joelho, né, e fazendo massaginha no joelho, não, nas pernas, e fazendo massaginha, não funcionou. Fazer movimento de bicicletinha, não funcionou. Da funchicória, minha avó já deu lá há muito tempo para os filhos, minha mãe deu pra gente, tentei diminuir um pouco ali, mas falar assim, funcionou? Não funcionou. Coloquei também, todo mundo falava assim, coloca o contato pele com pele, não funcionou. Desde mamar, não funcionou. Aí tinha gente que quando eu perguntava, dica lá no Instagram, né? Quem não me segue, gente, vai lá no Instagram, Andréa Fernanda Moraes. Falava assim, aqui funcionou com amor. Ai, gente, que ódio que me dava dessas pessoas. Como se elas estivessem falando assim, não tá funcionando aí porque você não ama a sua filha. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que não perde a oportunidade de ficar calado, não é verdade? E tinha amor, tinha colo, tinha abraço, tinha tudo, tinha carinho, tinha ninar, tinha paciência, mas tinha dor, tinha cólica que não passava só com isso. Eu lembro que eu comecei a dar desde o início o Colides, que a pediatra falou, ele é preventivo, então é para ajudar a não ter. Eu dei até os 3 meses o Colides, então eu sempre fico pensando assim, misericórdia, se dando Colides ainda tem assim, imagina não dando, mas ele não ajudava na hora da crise. Dito tudo isso que eu fiz e não funcionou, vou falar com vocês aquilo que pra gente funcionou. Primeira coisa que a gente percebeu que fazia, que relaxava ela assim instantaneamente, era o banho morno. Então, a Andréa, mas você dava o banho assim, sempre que ela tinha cólica, eu sempre dei o banho, liberado pela pediatra. De manhã eu dava um banho nela e no final da noite, na rotina do sono, eu dava o banho. Então, eu já deixava para esses momentos, quando eu via que talvez ali ia começar as cólicas, eu dava o banho e deixava ela relaxar mais um tempinho ali no banho. Eu tinha aquelas almofadas para banho, que ela sempre se sentiu muito relaxada naquela almofada, e eu ia ali molhando ela. Nesse momento, dentro da água, se eu fizesse a massagem, ela aceitava bem.
então ela ficava mais tranquila. Muitas vezes com a massagem ali, ela ia soltando o pum, ela ia se relaxando e aí essas cólicas aliviavam. Isso nos ajudou muito. Passei a dar por indicação da pediatra, então entendo, isso foi o que a pediatra recomendou para mim. Toda vez que você for dar algo, for medicamento para o seu filho, procure a sua pediatra do seu bebê. Ela me indicou o Milicon, que é o tipo Luftal para bebê, e ela falou que eu poderia dar para minha filha 2 gotinhas a cada 6 horas. Então eu dava ali as 2 gotinhas para ela a cada 6 horas, e enquanto ela estivesse acordada, né? Eu não ia acordar ela para dar esse Milicon. Depois eu comecei a diminuir, na hora que eu vi que tava assim, ficando um pouquinho melhor, eu comecei a dar só 2 gotinhas pela manhã e 2 gotinhas ao final do dia, na rotina da noite, para ela ir ficando melhorzinha. Depois eu comecei a diminuir, dava ali só no início da manhã, eu falava assim, às vezes ela vai conseguindo ali liberar tudo que tem aí preso, pra ao final da noite ela tá relaxada, até que eu cortei de vez. Então foi mais uma questão de observação. Ela tá indo bem, ela tá parando com as cólicas, então eu não vou ficar medicando assim. Mas num primeiro momento, que eu acredito que durou ali mais ou menos da 3ª semana até ali, antes de completar 2 meses assim completos, eu tive essa rotininha ali de dar o Milicon mais vezes. Já nos momentos que eu percebi que as crises se intensificaram muito, eu comecei a dar o Colic Calm. Eu dei o Colic Calm em um primeiro momento e ele sozinho, isoladamente, não funcionou para ela. E aí, às vezes eu percebia que eu esperava dar aquela crise, tá no ápice da crise já há muito tempo para dar. E aí ele demorava a agir. Então o que eu fiz? Eu dava o Milicon, como eu já falei com vocês, e comecei a dar o Colic Calm a cada 4 horas nos momentos de crise. Então, era no máximo 3 vezes ao dia que eu dava e com intervalo de 4 horas em cada vez que eu dava o Colic Calm. Também liberado pela pediatra. Eu comecei, na hora que eu começava a ver o desconforto dela, a dar. E isso começou, eu já não esperava entrar naquela crise mesmo. E isso ajudou muito. Ou, já que eu sabia que provavelmente ali naquela hora, 5 horas, ela poderia dar uma crise, eu comecei a dar um pouquinho antes. E aí, durante um tempo, vamos dizer que durante ali umas 2 ou 3 semanas, eu continuei dando esse Colic Calm à noite ali, ou no final da tarde, né, para a noite, previamente. E isso eu vi que fez com que ela não entrasse em crise. Ela poderia ter um desconforto, mas ela não dava aquelas crises em que ela ficava muito tempo ali chorando e parecia que nada do que a gente fazia dava efeito. E por fim, e talvez o que eu acredite assim que fez mais diferença pra gente, eu marquei uma consulta com um fisioterapeuta, um ortomolecular, e fomos eu e a Linda sermos avaliadas. Chegando lá, eu pensei que ele ia avaliar só ela, e ele falou, eu vou te avaliar primeiro. E quando ele me avaliou, ele falou comigo que tinha um pontinho que ele pegou em mim, aqui perto do estômago, que era um pontinho que indicava quem tinha mais assim, intolerância a glúten. E quando ele pegou naquele ponto, eu estava bem sensível em mim. E aí, quando ele foi avaliar ela, antes de pegar nela, ele falou assim, Andréia, você vai ver que quando eu tocar nesse mesmo lugar nela, é provável que ela se sinta da mesma forma que você. E aí, quando ele foi lá e pegou no mesmo lugar nela, que ele tinha pegado em mim, que eu estava sensível, não deu, que ela tava plena, maravilhosa lá, e na hora que pegou, ela berrou. Gente, aquilo acabou com o meu coração. E eu falei, eu não tô acreditando que depois de ter tirado tudo isso que eu tirei, ainda era isso que tava fazendo mal pra ela. E aí ele falou, André, tira tudo que tem na sua dieta de glúten e não vai ser imediato, porque querendo ou não, ainda fica coisa no seu organismo, mas já vai começar a melhorar e daqui umas 3 semanas vai ter limpado o seu organismo e aí com certeza vai melhorar significativamente. E foi isso que eu fiz. Talvez, depois de ter tirado, né, leite, derivado, feijão, chocolate, glúten, seja isso que me fez emagrecer tanto, que eu voltei ao peso rapidinho. Mas uma coisa é certa, que nas primeiras 1 semana ou 10 dias que eu tirei o glúten, que o glúten tem todo aquele potencial de ser mais inflamatório, né? As cólicas, as crises de cólica pararam. Na hora das crises,
eu fiz tudo que eu podia. Além de tudo isso aqui que eu falei com vocês, dei muito colo, abracei bastante, tentei achar a posição mais confortável para ela, tive muita paciência. Confesso que muitas vezes eu chorei junto, porque é difícil ver chorando e a gente não conseguia também, né, chorar com eles. Muitas vezes eu orava e falava assim: Deus, deixa que eu sinta isso, tira dela essa dor, que eu sinta muito mais, mas que ela não sinta. E o que eu posso te dizer, como muita gente diz, né, um mantra da maternidade: vai passar. Faça aquilo que tiver no seu alcance, no seu controle, vai passar. Eu sei que muito do que me falaram não funcionou para mim, apesar de ter funcionado para outras pessoas. Da mesma forma, eu sei que muito do que eu disse aqui talvez pode não te ajudar. Mas se servir para apenas uma pessoa que está passando pelo mesmo que eu passei, esse vídeo já terá valido a pena.